Fala galera, Félix Econ com mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vou mostrar como analisar métricas. Após você assistir esse vídeo, eu garanto que você vai sair daqui e as suas campanhas vai ser de modo diferente do que você já faz hoje, tá? Eu disponibilizei esse vídeo aqui para vocês, é um vídeo do meu treinamento Drop Conceito, onde eu mostro todo o passo a passo ali de fazer campanhas, literalmente tudo que você precisa para fazer dropshipping. Então, aproveita ao máximo, tá? É um conteúdo de alto nível. Você vai entender realmente na onde você precisa melhorar as suas campanhas para que você possa ter resultado, para que você possa conseguir vender um produto e aí sim colocar um dinheiro no seu bolso, tá? Então, vou rodar agora o vídeo. Fala galera, mais uma aula começando e nessa aula de hoje a gente vai falar sobre análise de métricas, ou seja, uma das aulas mais importantes do módulo de Facebook Ads avançado. E por que eu digo isso? Porque não adianta você fazer campanhas se você não sabe fazer análise de métricas para entender na onde está parando as etapas do seu funil e aí sim você saber aonde precisa ser corrigido, tá? A primeira coisa que eu falo que para você entender melhor as suas métricas, a melhor coisa que você precisa fazer é entender a jornada de compra da sua loja. E aí sim você vai montar um funil de acordo com o seu processo e aí consequentemente você vai saber analisar o que está dando de errado e o que está dando muito certo para você replicar o que está dando certo e arrumar o que está dando errado. Tá? Então presta muita atenção nessa aula que eu vou mostrar várias coisas ali para que você consiga entender o método, para que você consiga aplicar e melhorar os seus resultados e muito, tá? Quando você entender sobre análise de métricas. Então, eu tô aqui numa conta, essa conta ela já foi bloqueada, mas eu já iniciei processo de escala aqui dentro. Então, eu já tinha vendido mais de quase 300 mil reais, gastado 50. E aqui eu vou analisar umas campanhas para vocês. Uma outra coisa, na aula anterior eu ensinei vocês a organizarem o funil de métricas, tá? Então, aqui eu vou colocar o meu funil. Já está aqui. E aí eu quero também deixar uma coisa muito clara. Quando você vai fazer uma análise de uma campanha, você precisa identificar como ela está montada. Por que eu digo isso? Porque se você tiver uma campanha e nessa campanha ela tiver mais de um conjunto de anúncio, se você analisar ela a nível de campanha, o que vai acontecer? Você vai analisar a média dos dois conjuntos. Né? Então se for uma com 5, a média dos 5 e assim por diante. E também se você for analisar um conjunto que tenha mais de um criativo, ou seja, mais de um anúncio, você vai estar vendo a média dos conjuntos. Então, seguindo isso que eu estou falando para vocês, se tiver mais, já analisa nível de anúncio. Se é um conjunto com um único criativo, pode analisar os conjuntos a nível de conjunto, tá? Mas eu vou explicar isso aqui no decorrer. Então, a primeira coisa, eu vou analisar essa campanha aqui, tá? Que é uma campanha de um produto que eu estava começando a testar, era um kit de relógios, tá? Eu gastei 5 mil, ela tinha feito 52 mil. Então tava muito bom, se a conta não tivesse caído, provavelmente ia continuar escalando aqui. E eu vou mostrar aqui para vocês essa campanha, tá? Então aqui a nível de campanha é uma campanha, e essa aqui é a métrica de tudo que a gente vê, tá? De todos os conjuntos que tem dentro aqui, tá? Então, ou seja, eram muitos conjuntos. Então aqui dentro eu vou mostrar para vocês que quando vocês colocam o funil de acordo com o que eu ensinei para vocês, vocês já vão ver que fica de uma forma muito interessante de ver. Aqui eu já consigo entender se a minha campanha ela está indo bem ou se ela está indo mal. Por quê? Eu sei quanto eu estou gastando de orçamento diário, qual que foi o valor que eu já gastei e quanto cada conjunto trouxe para mim de vendas, tá? Fora isso, eu sei a quantidade que cada conjunto me trouxe de vendas, o índice de resultado e o custo que eu estou pagando para fazer uma conversão, tá? Então, eu já consigo entender, esse conjunto está dando bom, esse conjunto está dando ruim, de uma forma muito resumida, tá? Então, valor de conversão de compras, aqui é quanto cada conjunto vendeu. Valor gasto, quanto você está gastando. Resultado é a quantidade de vendas, tá? E índice de resultado eu coloco porque isso aqui é baseado nas impressões, ou seja, de todas as pessoas que viram o meu anúncio, quantos realmente compraram, tá? Então, acima de 0.2 ali, a sua campanha ela já tá boa, tá tendo provavelmente uma taxa de conversão legal, e muito acima disso vai ficar melhor ainda. Então, essa é a primeira etapa. Depois, a gente vai ver como tá a entregabilidade, ou seja, ela tá caro para mim, né?
E aí como que eu avalio isso? Alcance, impressões, frequência e o CPM, tá? A primeira coisa, tô tendo um grande alcance? Sim. Então, legal. Quanto eu tô pagando o meu CPM? Né? O que significa o CPM? CPM é o custo por 1000 impressões, ou seja, quanto você paga para mostrar para 1000 pessoas o seu anúncio, tá? Então, quanto menor isso, para mais pessoas você vai anunciar com menor orçamento. Como aqui dentro do treinamento eu aconselho sempre usar ali campanhas com no mínimo R$ 20 por conversão, então é interessante você ter um CPM abaixo de 20 para que você mostre no mínimo para 1000 pessoas, tá? Então, isso aqui é o custo por 1000 e frequência é a quantidade de vezes que você mostra para a mesma pessoa o anúncio, tá? Então, pode ver ali que nenhum dos conjuntos ele atingiu uma frequência de 2, porque não está mostrando 2 vezes, está sempre procurando pessoas novas, tá? Então vamos continuar. Então a gente vendo aqui, a gente já consegue entender um pouco da entregabilidade. Ó, então tá entregando legal, tá com CPM baixo e não tá mostrando 2 vezes para a mesma pessoa. Tá bacana. A terceira etapa, aqui é para quem faz campanha de vídeo, você entender como que está sendo a reprodução, tá? Isso aqui eu gosto muito para criar públicos personalizados, porque público de pessoas que assistiriam o seu vídeo, mais de 95%, ou seja, quase todo o vídeo, eles têm interesse. Alguma coisa de incomum eles têm, porque ninguém perderia ali praticamente 40 a 1 minuto assistindo um vídeo que não interessa em nada para ela, tá? Então eu gosto de deixar isso para entender. 31 mil pessoas ali viram 3 segundos e 6 mil 95%, ou seja, um público legal. E quando atinge 1000, mais de 1500 mais ou menos, eu gosto de criar públicos de lookalike. Mas aqui que começa realmente a parte muito importante, tá? Que é onde a gente consegue entender realmente o que está acontecendo dentro do funil, tá? Cliques no link, sempre isso. Cliques no link corresponde às pessoas que clicaram no teu anúncio e foram ver a sua página. CTR de cliques no link, eu sempre oriento utilizar o CTR cliques no link, não o CTR todos, porque esse aqui é o que realmente direciona as pessoas para o teu site, e o todos, às vezes algum curtir, alguma coisa e isso traz métricas falsas. Então CTR é de cada 100 pessoas que viu, quantas pessoas clicaram no seu anúncio. Então aqui está uma média de 2 pessoas a cada 100, né, que estava acessando. E aí você consegue ver o que está acontecendo. Quanto eu estou pagando no clique? Né? Então não ter um clique muito alto. Isso varia muito de produto para produto. Se você está vendendo um produto de ticket alto e ter uma margem muito grande, às vezes compensa pagar um custo por clique mais caro, desde que esteja vendendo e trazendo boa lucratividade. Agora, se é um produto de ticket baixo, é bom você manter o clique mais baixo, porque a lucratividade é menor, tá? Então você tem que ter atenção nisso. Então, visualização de conteúdo. Isso aqui eu gosto de comparar sempre clique e visualização de conteúdo, mas eu vou entrar mais a fundo. E aí você vai entendendo aqui o que está acontecendo no seu funil. Né? Então, por exemplo, de 2.600 visualizações de conteúdo, ou seja, pessoas que viram a página, quantas adicionaram ao carrinho? Né? 160. Então eu já entendo que eu preciso fazer alguma coisa na minha página de vendas. Eu vou explicar mais a fundo, mas aqui você consegue entender realmente o seu funil e na onde as pessoas estão parando. Na onde elas estão parando é onde você precisa tomar alguma atitude para que as pessoas continuem descendo esse funil, tá? Mesmo que eu tava ali com uma taxa muito baixa de carrinho, tava tendo compras, tá? Então eu tava ali, ó, 125, 48 compras, um retorno muito alto, né? Então quase de 10 vezes o valor investido. Era um ticket médio dessa venda aqui era R$400, tá? E eu tava vendendo ali com o CPA de 35, 40, no máximo 50. Tem esse de 98, mas fez só uma venda, foi desligado. E os demais ali tava de no máximo R$50, então dava uma lucratividade muito alta, tá? E por isso que eu falo para vocês, arrumem as categorias e entendam o seu funil, veja aonde as pessoas estão parando e tenta corrigir o erro, tá? Eu até separei aqui 2 modelos aqui para que vocês tenham um exemplo mais claro e saibam o que está acontecendo, tá? Então eu simulei 2 campanhas que suponhamos que as 2 estejam rodando com o mesmo orçamento, tá? Só que aqui eu vou mostrar um modelo melhorado e um modelo que simplesmente estava rodando ali, mas não estava.
Então, eu tô com uma campanha aqui que, suponhamos, eu estivesse rodando R$100 por dia e ela estivesse me dando 100 mil impressões e eu tivesse com um conjunto, com um anúncio que tá me trazendo um CTR de 1%. Desses 100 mil, eu tô levando 1.000 cliques, né? Desses 1.000 cliques, quantas pessoas realmente chegam na minha página de venda? Vamos supor que chega a 75% das pessoas, porque ela tá com um carregamento lento, tá? Então chega a 750. Se desses 750 você tiver uma página de conversão com 10%, ou seja, sua página de venda levar 10% das pessoas para o checkout, você vai estar levando 75%. E se desses 75% você estiver convertendo 10%, você vai converter no máximo 8 compras, né? E como eu faço para melhorar, para ter um resultado melhor, gastando o mesmo orçamento? Simplesmente focando na onde o seu funil para e dando uma atenção para isso e tentando sempre melhorar o restante do funil. Então, por exemplo, se eu tenho ali o mesmo orçamento e eu vou ter as mesmas 100 mil impressão, mas eu quero levar mais pessoas para o meu site, eu preciso ter um melhor criativo. Porque se eu tiver um criativo de 2%, ao invés de 1.000 cliques, ele já vai levar 2.000 pessoas. E só com você dedicando ao seu criativo, você já dobra a quantidade de acessos na sua loja. Então, quando você começa a entender o funil, você vai ter muito mais propriedade para corrigir o que precisa ser corrigido. Tá? Presta bem atenção nessa aula, se precisar assista mais de uma vez, porque é muito importante. Tá? Então, aqui como eu falei, às vezes na minha página tinha muito GIF, muita foto, estava muito pesada. E que 75% das pessoas que clicavam no meu clique não esperavam ali, porque às vezes estavam navegando pelo 4G ou alguma coisa do tipo, demorou, desistiu, não viu a minha página de visualização. Se eu fui lá, peguei as fotos, compactei elas, retirei os GIF, deixei muito mais leve e mais rápida, e 10% só de pessoas aumentou, pensa, só pelo CTR já dobrou o número de gente. E se eu colocar 10% de mais velocidade, eu passaria de 750 para 1.700 pessoas vendo ali a página do seu produto, tá? E isso com questão de otimização, né? A gente não está falando de mais orçamento. E olha que legal, se você foi lá e melhorou a sua copy, deixou muito mais persuasiva, tiver uma oferta matadora, não só em relação a preço, mas às vezes compre e ganhe, pulseira de brinde ou alguma coisa desse tipo, e você aumenta 5% das pessoas que chegaram na sua visualização para cair para o checkout, de 75 vai para 225 pessoas. Então a gente está falando só de otimização. Eu estou frisando isso para vocês entenderem que quando a gente começa a entender o que está acontecendo nas métricas e a gente foca, né, o nosso esforço para resolver na onde as pessoas estão parando, é óbvio que você vai vender cada vez mais. Tá? Agora também você tem que avaliar o produto, né? Porque é um processo. Validei o produto, começou a vender, mas a gente vai falar sobre escalas, vocês vão entender muito sobre isso. E se na taxa ali de conversão do checkout, você deixou o seu checkout mais bacana, bem alinhado as cores com o teu site, passou mais credibilidade e subiu 3%, com o mesmo orçamento, ao invés de você fazer 8 vendas, você vai fazer 33 compras. Tá? E aqui eu coloquei algumas coisas que correspondem. Então, por exemplo, o CTR é criativo. Tá? Se você quiser ter um bom CTR, você tem que ter um bom criativo que impacte as pessoas de forma positiva. E depois aqui eu ainda vou falar um adendo de como você pode melhorar o criativo de uma forma que você tenha resultado de forma mais rápida. Carregamento de página. Compactar as fotos e tirar os GIFs. Né? Ou seja, tem alguns sites que você escreve aí no Google como compactar uma foto, que ele compacta o tamanho, porém ele mantém a qualidade. Você vai trocar as fotos da sua página por essas fotos compactadas e o seu carregamento vai ser mais rápido, consequentemente você vai ter muito mais pessoas conseguindo acessar a sua página de vendas. Tá? Taxa de conversão do checkout ali, né? Então é o que eu acabei de falar, e as pessoas vão consequentemente comprar. E aí se você fizer toda essa otimização ao longo do seu funil, você vai consequentemente vender mais. Agora, sempre faça os testes com variáveis. Como assim? Escolha uma coisa para mudar. E se você quiser fazer um teste mais preciso, duplique o produto dentro da sua loja e faça uma correção. Então, por exemplo, eu vou fazer o teste para ver se é a copy. Vai lá, duplica e muda só a copy e faz um novo teste. Ah não, agora eu vou verificar o preço. Muda só o preço e faz o teste também.
Por quê? Porque aí quando você vai fazendo por variáveis, você vai descobrir aonde você estava errando e aonde foi que você começou a vender. Se você muda tudo, muda copy, muda texto, muda segmentação, muda tudo, você nunca vai saber o que você acertou e o que deu errado, tá? Então, isso é analisar as métricas, tá? E aqui eu deixei algumas informações, como página de conversão, oferta e copy art, taxa de conversão de checkout, credibilidade, desconto. Então, às vezes, você disponibilizar algum desconto para a pessoa gerar a venda, pode ser que aumente a taxa de conversão do checkout. Algumas métricas, referências, principalmente para quem vende produtos de ticket mais baixo, 190. CPM sempre menor do que 20, um CTR maior que 1,5 e o CPC sempre menor que 75 centavos. São métricas que você pode considerar ali como métricas aceitáveis, e agora tudo depende do seu produto também, tá, galera? Caso vocês tenham alguma dúvida, reassistam essa aula várias vezes, porque isso aqui é a virada de chave do seu negócio. Quanto melhor você conseguir entender o seu processo, quanto melhor você conseguir entender as métricas que você precisa, você vai ver que você tem muito mais chance de vender. E não se apeguem a produto. Se você fez de tudo, o produto não vendeu, descarta e vai para o próximo. É muito melhor vocês testarem vários produtos do que se testar apenas um e ficar apegado, tá bom, galera? Essa aula termina por aqui.